Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre punho no forehand, mais precisamente o atraso do punho, também conhecido como wrist lag em inglês. Será que ele é tão importante, professor? Será que é fácil de fazer? Não é? Faz diferença no meu golpe? Todos esses detalhezinhos e muito mais nesse vídeo. Então, bora lá! Antes da gente começar, não atrase o seu dedinho para deixar aquele like aqui pro professor. Se você não deixar agora, você vai esquecer até o final do vídeo, tá? E o professor vai ficar triste. Então não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que tem um forehand engessado, ajude ele a jogar melhor. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho, assim você não perde os vídeos novos quando saírem. Bora lá então, pessoal. Normalmente eu começo os vídeos sempre explicando sobre o tema principal, o que é, né, o que seria o wrist lag, mas dessa vez eu vou contextualizar um pouco mais. A gente vai falar do punho, que é uma coisa ali bem delicada, muito importante na hora de você fazer o seu forehand. Primeiro, você já parou para se perguntar qual que é a função do seu punho na hora de você fazer o forehand? Eu te digo que são duas funções principais. A primeira, estabilidade na hora de você entrar em contato com a bola. Você precisa de um punho estável. Ele é o seu último link ali, né? Digamos, entre ali você e a raquete, então você precisa que esse link esteja estável, de maneira que você não pode jogar, bater na bola com um punho muito, modo aqui espaguete, né? Muito molinho, porque além de você ter risco de se machucar, né? Porque o punho não está estável, você vai fazer um movimento, uma técnica totalmente errada, como se fosse um tapa na bola e provavelmente ela vai bem longe, vai acabar errando. E segunda função do punho é ajudar um pouco na aceleração, principalmente da cabeça da raquete, da ponta aqui da nossa alavanca. Então, quando a gente está chegando próximo ali da bola, o punho ele dá uma ajudazinha assim na hora de mexer aqui a cabeça da raquete, passar a cabeça da raquete rapidamente pela bola. Isso vai ajudar você a bater mais forte e vai ajudar você a também colocar mais topspin na bola. Então, qual que deve ser a posição do nosso punho no momento do contato com a bola, esse momento mais de estresse aqui para o nosso braço? Tem que ser com o punho estendido, ok, pessoal? É nesse movimento, é nessa posição que o punho está preparado ali para o esforço. Igual quando você vai fazer uma flexão no chão, por exemplo, o punho fica nessa posição. Você vai empurrar alguma coisa, o punho fica nessa posição. Uma posição mais preparada para o esforço. Se você faz o teste em casa, se você fizer um movimento de flexão com o punho e deixar ele assim, é uma posição frágil, uma posição fraca. Então você não pode de jeito nenhum bater com o posicionamento do punho desse jeito, tá? Inclusive você pode deixar o punho nessa posição desde a preparação do golpe, tá? Tem gente que faz assim, é um estilo, ok? Uma maneira de se fazer. Quando o jogador, vou fazer de perfil para vocês verem melhor aqui no forehand. Quando o jogador já fica nessa posição, ó, estendida, tá? Desde o começo. Ele faz toda essa parte aqui com o punho já estendido e ele vai para a bola com o punho estendido ali também, né? Tirando a raquete aqui para ver. Então ele faz isso desde o começo. Alguns outros jogadores fazem mais no finalzinho, ali abre bem próximo do contato com a bola, joga um pouco mais relaxado, deixa o punho mais reto, aqui a mão reta, né? E na hora de preparar, deixa assim, e na hora de ir para a bola, o punho acaba ficando mais nessa posição no final. Se você está atrasado como o seu punho e ainda não conhece a Insider, pelo amor, né? Com ela, estilo, praticidade e conforto andam, ó, juntinhos. E essa combinação que eu estou usando aqui hoje é a prova disso. Tech T-shirt, material super leve, toque macio, regulação térmica, ação anti-odor, desamassa aqui no nosso corpo. E o Future Shorts, que tem aqui um material super moderno, elástico, tecnológico, repele água e tem um estilo, um corte aqui que vai do esportivo até do casual. Ou seja, são roupas versáteis que servem tanto para você ir treinar, quanto para você simplesmente sair de casa para dar uma passeada. Facilita demais, né, o nosso dia a dia, sem a gente abrir mão
do nosso conforto e do nosso estilo. E aproveitem porque nesse mês de abril é aniversário da Insider, mas quem ganha presente é você com o nosso cupom FALASCA, junto ali com as promoções do site. Seus descontos podem chegar até 30% off, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, só lá clicar, vai direto para o site, o cupom já é aplicado automaticamente, tá bom? Peças premium de extrema qualidade que duram e que valorizam o seu conforto. Então para de perder tempo, não fique atrasado, corre lá no site e aproveita. Vamos então agora responder a pergunta principal. O que é esse atraso no punho, professor? O que é esse wrist lag na hora de você fazer o forehand? Vou responder essa pergunta explicando para vocês como que seria um forehand ideal, completo, com todas as alavancas que a gente pode usar para deixar o nosso golpe mais eficiente, né? Para a gente não fazer tanto esforço e mesmo assim a bola andar legal. Como que seria? Aqui numa posição open stance, para vocês entenderem as alavancas. Então quando eu vou preparar um forehand open stance, eu vou chegar aqui nessa posição. O que vocês vão perceber? Talvez de perfil fique melhor, vamos lá. O que vocês vão perceber aqui? O que eu recrutei na hora de me preparar para fazer o forehand? Recrutei, vamos começar de baixo para cima que é mais fácil, tá? Recrutei aqui, ó, joelhos, tá? Então os dois joelhos vão participar aqui da coisa. Quadril, tronco, ombros, cotovelo e punho. Tudo isso eu vou usar, você deveria usar, né? Para ter um golpe bem eficiente e usar tudo que é possível aqui do nosso corpo. E quando a gente vai fazer o movimento, o que começa primeiro? Começo aqui as pernas, tá? Perna, aí uma alavanca vai puxando a outra, ó. Perna, joelho, né? Quadril, tronco, ombro. Quando a gente gira o ombro, o cotovelo dá uma certa estendida aqui. Depende do jogador, depende da empunhadura, tá? Mas normalmente acontece isso. E a última coisa, a última alavanca que a gente acaba usando é o quê? É o punho. Então quando nós falamos que o punho está atrasado, significa que ele está atrasado em relação a todo o resto que girou primeiro. E isso é correto, ok? Por quê? Porque para se aproveitar essas alavancas uma atrás da outra, você precisa deixar ele atrasado. Dessa maneira, ele vai criar um efeito aqui chicote, você vai conseguir acelerar muito mais ele, porque ele está aproveitando, na verdade, energia de todas as alavancas que vieram antes. Muito diferente seria se você fizer um movimento aqui, de lado, por exemplo, com todas essas três articulações aqui rígidas. Então, punho, cotovelo e ombro fazendo um movimento só, meio robotizado aqui. A bola vai? Vai. Vai dentro da quadra? Vai. Mas você está todo duro que você não está aproveitando essa sequência. Seria muito diferente se você deixasse a coisa um pouco mais solta, um pouco mais fluida e aproveitasse melhor essas alavancas. Vocês já devem ter visto aquela posição clássica aqui do punho, um pouquinho antes do jogador bater na bola, se ele estiver fazendo de forma correta, tá? Esse leg corretamente. Você já viu que a posição da raquete fica assim, né? Como se tivesse aquela visualização que alguns professores gostam de falar, o cabo está apontando para a bola, tal. Então, um sinal, entre aspas, tá? Tem um asterisco aqui, eu vou explicar mais para frente daqui a pouco, de que o jogador está fazendo esse leg, né, corretamente, é essa posição da mão. Por quê? Porque todo o corpo veio antes e por causa disso, né, dessa aceleração, isso acontece se você só mexer o ombro também, tá? É possível criar um lag, um atraso do punho, só mexendo o ombro e sem nada mais acontecendo, mas de maneira ampliada, de maneira a se usar o corpo todo, isso acontece, essa posição da mão acontece porque estamos girando todo primeiro aqui e naturalmente, ó, dá para ver só de acelerar que o punho dá essa chicotada para trás. Você precisa estar com o punho relaxado, claro, não muito molenga, mas relaxado para isso acontecer. Se você tiver muito firme, ele não acontece, tá? Só girar aqui para vocês perceberem como fica essa posição clássica aqui.
Alguns pontos de atenção agora aqui, tá? Sobre o atraso do punho no forehand. Primeira coisa, e mais importante talvez, esse movimento, esse atraso do punho, ele não é um movimento forçado, ele não é um movimento que você tem que pensar em fazer. Se você está fazendo isso, se você está pensando em fazer isso, você está fazendo errado, ok? Esse movimento, esse lag, ele acontece. A gente deixa ele acontecer. Como? Ficando com o punho um pouco mais relaxado e fazendo o uso das outras alavancas do jeito que eu falei anteriormente. Por isso que eu não gosto muito daquele comando que alguns professores usam de aponte o cabo para a bola antes de bater. Se você fizer isso, você provavelmente vai travar o seu golpe, vai fazer ele de uma maneira mais forçosa, porque você não vai aproveitar justamente essa alavanca, que esse efeito chicote, vamos dizer. Se você faz isso ativamente, e muitos tenistas fazem, às vezes através desse comando, às vezes por achar que essa posição, né, olhou um vídeo em câmera lenta e achou que tinha que fazer isso, acaba forçando aqui, deixando todo o braço tenso e perdendo, né, aquela aceleração. Uma coisa é você sair dessa posição e bater, a bola até vai, mas você perde aceleração, muita. Outra coisa é a raquete passar por essa posição rapidamente antes de bater. Segundo ponto importante, vim até mais perto da câmera para vocês verem melhor, é a sua empunhadura, é o jeito que você segura na raquete, tá? Dependendo de como for, você pode fazer com que a sua mão fique um pouco mais rígida aqui no cabo da raquete. Quais as dicas? Primeiro, não segure a raquete de maneira reta, desse jeito aqui, ó. Quando você vai bater um forehand, por exemplo, quem bate uma semi-western, por exemplo, seguraria a raquete assim, nesse ângulo meio que de 90 graus. Se você segurar a raquete desse jeito, você está travando demais o punho, vai ser muito difícil você fazer algum movimento aqui, tá? Vai ser mais forçoso, então tente deixar pelo menos o indicador um pouquinho mais longe dos outros, ó. A sua mão acaba ficando um pouco mais na diagonal em relação ao cabo. Isso faz com que você tenha um pouco mais de mobilidade, sem perder, claro, ali a estabilidade no punho. Então, o jeito como você segura é importante e a força com que você aperta essa raquete também é importante, tá? Não fique esgoelando demais, de 0 a 10, ali um 5, 6 já é bacana, tá? Suficiente para você, ó, pegar a raquete, dar uma sacudida aqui na mão e ela mexe um pouquinho, tá? Não pode mexer muito, né? Senão significa que você está segurando muito frouxo, mas também não pode ser aquela coisa que quase não mexe. Então, segura ela de uma maneira que ela balança um pouquinho, isso já vai ser suficiente para você conseguir ter mais mobilidade aqui e conseguir bater melhor. E por fim, alguns checkpoints aqui, você precisa estar relaxado para conseguir fazer, tá? Pode até simular algum movimento de onda aqui, ó, com o braço, com o ombro, o punho. Sempre, pessoal, trazendo o cabo e a mão primeiro, ó. O resto acompanha, tá? Nada de mexer a cabeça da raquete, ó. Isso acaba deixando o movimento errado, tá? Então, punho primeiro, mão primeiro, raquete acompanha, ó. Olha o atraso da raquete em relação ao punho, tá vendo? Faça isso de uma maneira ampliada, punho relaxado, tá? Com o ombro já é possível criar esse lag, só mexendo o ombro, mas, claro, sempre procure fazer o golpe todo de uma maneira global aqui, girando todas as alavancas para você conseguir fazer com que aconteça o lag, o atraso, sem você fazer a coisa de maneira forçada, tá? Ficamos por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica mais avançada sobre o punho em relação ao forehand. Vou deixar aqui mais 2 vídeos complementares também sobre o forehand para você poder dar uma trabalhada nele aí, afinal é o golpe ali que a gente mais usa, é o golpe normalmente que a gente domina o ponto. Tenho certeza que ele vai ficar, ó, show de bola, tá bom? Até o próximo vídeo, grande abraço, te vejo na quadra.